Os aeroportos já viram de tudo, mas algumas descobertas ultrapassam qualquer limite da imaginação. Prepare-se para conhecer as 20 apreensões mais bizarras já feitas na segurança aérea. Número 20. Um bebê. Em julho de 2012, agentes de segurança no Aeroporto Internacional de Chara passaram uma bagagem de mão pelo raio-x e ficaram paralisados. Na tela aparecia claramente a silhueta de um bebê de apenas 5 meses encolhido dentro da mala. Isso mesmo. Os pais colocaram o filho, um bebê de 5 meses, direto na esteira de inspeção. O casal, de origem egípcia, havia acabado de desembarcar, mas não tinha a documentação necessária para a entrada da criança. Em vez de esperar a imigração resolver a situação, o pai decidiu tentar contrabandear o bebê dentro da bagagem de mão. Essa atitude quase acabou em tragédia, já que máquinas de raio-x são perigosas até para adultos, e imaginar um bebê passando por ali deixou todos em choque. A imagem rodou o mundo rapidamente. A promotoria abriu processo por colocar em risco a vida da criança, e o casal foi detido no próprio aeroporto. O que salvou o bebê foi o sistema de segurança de Chara. Nos Emirados Árabes Unidos, as bagagens de mão são escaneadas novamente depois do controle de passaporte. E foi nesse segundo raio-x que o operador percebeu o corpo minúsculo, interrompendo a passagem antes que fosse tarde demais. Número 19. Uma bala de canhão. Em fevereiro de 2012, agentes da TSA no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, abriram uma mala despachada e ficaram boquiabertos. Dentro não havia roupas, sapatos ou lembranças de viagem, mas sim uma bala de canhão, não apenas um pedaço enferrujado de metal, mas coberta de corais, recém-retirada do mar. O passageiro, um mergulhador, admitiu que havia encontrado o artefato próximo a um naufrágio do século XVIII. A situação ficou séria de imediato. O esquadrão antibombas foi acionado e toda a área de bagagens foi evacuada enquanto especialistas avaliavam se aquilo ainda poderia explodir. E a resposta foi assustadora. Não se tratava de sucata inofensiva, mas sim de um artefato oficialmente considerado ativo. Em outras palavras, podia detonar a qualquer momento. E não foi exagero. Antigos projéteis de canhão, usados em guerras de séculos passados, eram ocas vezes preenchidas com pólvora negra e seladas com pavio. Ao contrário de explosivos modernos, a pólvora negra não se degrada rapidamente, podendo continuar letal por centenas de anos, mesmo após muito tempo submersa. Prova disso é que até hoje balas da Guerra Civil ainda são encontradas nos Estados Unidos, e equipes antibombas geralmente as detonam no local por segurança. A TSA hoje é categórica. Qualquer item que contenha pólvora é proibido na bagagem. Isso inclui pólvora negra, espoletas e até munições antigas. E sim, ainda há quem insista. No aeroporto de Kahului, no Havaí, os agentes encontraram uma mala com uma bala de canhão e uma pistola sinalizadora antiga. Assim como na Flórida, o esquadrão antibombas precisou intervir até confirmar que não havia risco imediato. Número 18. Cobras nas calças. Em julho de 2024, agentes da alfândega no porto de Futian, em Shenzhen, China, desconfiaram de um homem vindo de Hong Kong, porque suas calças pareciam volumosas demais. Ao revistarem seus bolsos, descobriram 6 sacolas de tecido coladas com fita adesiva. O detalhe é que todas se mexiam. Ao abrirem os pacotes, os agentes ficaram atônitos. Eram 104 cobras vivas, de cores e tamanhos variados. Entre as espécies, havia cobras do leite, serpentes nariz de porco ocidentais, cobras do milho, rat snakes do Texas e bull snakes. São espécies comuns no comércio de animais exóticos, mas nenhuma delas é nativa da China. Apesar de não serem venenosas, o problema não era a mordida, mas sim o risco de invasão ecológica. As autoridades classificaram a apreensão como uma grave ameaça ambiental, já que animais introduzidos em ambientes errados podem se tornar espécies invasoras. Para reforçar o alerta, a alfândega divulgou vídeos e fotos mostrando os sacos transparentes cheios de cobras jovens se contorcendo. O homem foi detido imediatamente e os animais apreendidos. Número 17. Cabeça de cavalo com segredos. Em maio de 2016, no Aeroporto Internacional de Auckland, na Nova Zelândia, a alfândega se deparou com uma carga estranha. Tratava-se de uma imensa estátua de cabeça de cavalo, toda reluzente, enviada do México e que havia feito escala em Hong Kong. O detalhe suspeito era o peso. Quase 400 quilos, muito para uma peça meramente decorativa.
Os agentes resolveram perfurar a escultura e, ao abrirem o interior, encontraram o inesperado: 35 tijolos que somavam 35 quilos de cocaína escondidos na cavidade da peça. Em vez de retirar tudo, os oficiais substituíram parte da carga por tijolos falsos, colocaram um rastreador e aguardaram para ver quem apareceria. 2 homens desembarcaram do Havaí: Ronald Wayne Cook, cidadão dos Estados Unidos, e Augustín Suárez Juárez, mexicano. Eles começaram a buscar locais para fazer a entrega em Auckland e mais tarde se encontraram com o comprador Henry Anchondo no hotel Crown Plaza, no centro da cidade. Mas o negócio desandou. Cook e Suárez Juárez foram presos no aeroporto ao tentar deixar o país e Anchondo fugiu, sendo capturado meses depois em Whangaré. Na época, essa foi a maior apreensão de cocaína já registrada na Nova Zelândia, avaliada em cerca de 14 milhões de dólares neozelandeses. As condenações foram pesadas. Suárez Juárez recebeu 19 anos e 9 meses de prisão. Cook, 17 anos e 9 meses. E Anchondo, que se declarou culpado, pegou 3 anos e 8 meses. Número 16. Filhote de tigre em uma mala. Em agosto de 2010, funcionários do aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, ficaram chocados ao ver a imagem de uma mala superdimensionada não raio-x. Não apareciam apenas bichos de pelúcia, mas ossos e até um leve batimento cardíaco. Ao abrirem a bagagem, descobriram um filhote de tigre de apenas 2 meses, dopado e escondido entre brinquedos de pelúcia em forma de tigre. A dona da mala era uma mulher tailandesa de 31 anos que se preparava para embarcar em um voo da Mahan Air, com destino ao Irã. Ela foi detida imediatamente e o filhote resgatado com vida. Oficiais de vida selvagem levaram o animal para cuidados veterinários sob a supervisão do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas da Tailândia. As autoridades também realizaram testes de DNA para verificar se o filhote vinha de um criadouro legal ou se tinha sido capturado ilegalmente na natureza. De qualquer forma, o comércio internacional de tigres é proibido, e transportar um filhote vivo dentro de uma mala é uma violação gravíssima. Número 15. Frango recheado. Na manhã de 27 de setembro de 2022, por volta das 6 horas, agentes de segurança do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, puxaram da esteira uma galinha crua da marca Kirikwirch. O que não esperavam era o que havia dentro. No interior da ave, embrulhada em plástico e escondida na cavidade, estava uma arma de fogo. Como o passageiro seguia para um voo internacional rumo a Porto Príncipe, no Haiti, a alfândega dos Estados Unidos foi acionada imediatamente. A TSA, em tom de humor, publicou fotos no Instagram com trocadilhos relacionados a frango e a notícia viralizou em novembro. Mas apesar da piada, o caso era sério. Só na Flórida, até novembro daquele ano, já haviam sido apreendidas mais de 700 armas em pontos de verificação. As regras são claras. Quem viaja armado precisa despachar a arma descarregada, trancada em caixa rígida e declarada à companhia aérea. Nunca pode ser levada na bagagem de mão, solta na mala e muito menos escondida dentro de uma galinha. A multa por violar essa norma pode chegar a $14.950, além de acusações criminais. E a tendência só cresce. Em 2024, a TSA apreendeu 6.678 armas em pontos de segurança e 94% delas estavam carregadas. Número 14. Cobras e mais coisas. Em março de 2017, inspetores no Centro de Triagem de Correspondências do Aeroporto Internacional de Los Angeles abriram um pacote vindo de Hong Kong que parecia suspeito. Dentro havia 3 latas de batata chips, mas, em vez de salgadinhos, cada lata escondia uma cobra real viva. Essas serpentes tinham cerca de 60 centímetros e foram enviadas junto com 3 tartarugas albinas de casco mole da China. As cobras foram retiradas de imediato, mas os agentes deixaram as tartarugas seguirem viagem sob vigilância. A entrega levou até um apartamento em Monterey Park, na Califórnia. Quando a polícia cumpriu o mandado de busca, encontrou o que parecia mais um zoológico particular. Tanques espalhados pela casa, até dentro de um quarto infantil, guardavam um crocodilo de Mussu, uma tartaruga alligator, uma tartaruga comum e 5 cágados diamante. Todas essas espécies são protegidas por lei federal. O morador, Rodrigo Franco, confessou já ter recebido outras remessas com 20 cobras reais
embora alegasse que elas morreram durante o transporte. Desculpa que os investigadores não aceitaram, já que seu celular mostrava diversas conversas sobre tráfico de tartarugas e cobras com contatos na Ásia. Franco foi preso em 25 de julho de 2017 e, no ano seguinte, declarou-se culpado por contrabando. Em 23 de janeiro de 2018, recebeu a sentença: 5 meses de prisão, multa de $4.500 e 2 anos em liberdade vigiada. Número 13. Bagagem explosiva. Na noite de 15 de dezembro de 2024, por volta das 10 horas, agentes da TSA no Terminal 4 do Aeroporto Internacional de Los Angeles abriram uma mala de mão incomum, muito pesada. O conteúdo era assustador: 82 fogos de artifício de uso civil, 3 facas, 2 armas falsas e um frasco de spray de pimenta. A passageira, que seguia para a Filadélfia, foi detida de imediato. A polícia do aeroporto e o esquadrão antibombas assumiram o caso. A TSA classificou o episódio como extremamente preocupante, não apenas pela presença de itens proibidos, mas também pela quantidade impressionante dentro de uma única mala. Se alguém precisava de um manual do que jamais se deve levar num voo, essa bagagem era a prova perfeita. Número 12. Peruca recheada de cocaína. No dia 20 de fevereiro de 2025, policiais do Aeroporto Internacional Rafael Núñez, em Cartagena, Colômbia, abordaram um passageiro de 40 anos prestes a embarcar rumo a Amsterdã. Algo em seu cabelo parecia estranho. Uma revista rápida confirmou a suspeita. A peruca saiu e, por baixo dela, havia 19 cápsulas de cocaína coladas ao couro cabeludo. A droga pesava cerca de 220 gramas, equivalente a quase 8 onças, avaliada em aproximadamente $10.500. A polícia divulgou vídeos da apreensão poucos dias depois. Segundo o comandante local, General Gelver Penha Araque, o passageiro havia sido identificado pelo perfil suspeito antes mesmo da checagem de segurança. Os testes mostraram que as cápsulas correspondiam a cerca de 400 doses. O homem, vindo da cidade de Pereira, já tinha 2 passagens anteriores por tráfico. Essa, porém, não foi a primeira vez que traficantes tentaram a tática da peruca. Em 2019, no aeroporto de Barcelona, um passageiro vindo de Bogotá foi flagrado com mais de 500 gramas de cocaína escondidos sob um topete desproporcional, que virou piada mundial. Número 11. Aranhas caranguejeiras. Em 3 de outubro de 2012, fiscais no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, abriram uma mala que deixou todos arrepiados. Dentro não havia roupas ou lembranças, mas 200 tarântulas vivas. O casal responsável, vindo da Alemanha após viagem ao Peru, havia guardado os animais em tubos e caixas plásticas, misturados entre roupas e até dentro de sapatos. Além das tarântulas, havia centopeias, grilos, besouros e gafanhotos. Muitos desses exemplares eram raros, alguns pouco estudados pela ciência. Todos foram apreendidos e entregues à autoridade holandesa de alimentos e consumo para serem mantidos em segurança. Os viajantes alegaram ter coletado os bichos sozinhos no Peru, mas a alfândega destacou o perigo. Aranhas e centopeias são venenosas e a forma como estavam guardadas era extremamente arriscada. Mesmo que na época não tenham sido divulgadas acusações formais, o material não passou da segurança. E casos assim continuam acontecendo. Em julho de 2025, no aeroporto de Colônia Bonn, fiscais abriram caixas que pareciam de bolo, enviadas do Vietnã. Mas em vez de massa confeitada, havia cerca de 1.500 tarântulas bebê em copinhos plásticos. O cheiro forte denunciou a fraude. Muitos filhotes morreram no transporte, mas os sobreviventes foram enviados para especialistas, enquanto um processo criminal foi aberto por maus tratos e tentativa de importação ilegal. Número 10. Peixes tropicais. Em 3 de junho de 2005, no aeroporto de Melbourne, Austrália, agentes notaram um som estranho perto da cintura de uma passageira. Era um leve barulho de água. Ao revistarem a surpresa, sob o vestido, a mulher usava um avental artesanal com 15 bolsos plásticos cheios de água, cada um com um peixe vivo. No total, eram 51 peixes tropicais, incluindo 14 bagres e um raro arouana asiático, espécie tão valorizada no mercado negro que pode valer dezenas de milhares de dólares. A passageira, Sharon Naimith, vinda de Singapura, teve os animais confiscados imediatamente.
Uma busca em sua casa encontrou mais 5 peixes ilegais. Na época, as punições eram pesadas. Multas de até US$ 110 mil australianos e 10 anos de prisão. Em março de 2007, Sharon declarou-se culpada por tentativa de importação ilegal e recebeu 9 meses de serviços comunitários. Número 9. Espada no portão. Em outubro de 2024, agentes da TSA no aeroporto LaGuardia, em Nova York, passaram uma bagagem de mão pelo raio-x e ficaram em choque. A imagem não deixava dúvidas. Tratava-se de uma katana, uma espada no estilo samurai. Ao abrir a mala, os oficiais confirmaram. A passageira, uma mulher prestes a embarcar, teve a arma confiscada imediatamente. A polícia da autoridade portuária emitiu uma intimação e os planos de viagem dela terminaram ali mesmo. A TSA aproveitou para reforçar a regra. Espadas nunca são permitidas na bagagem de mão. Caso alguém precise viajar com uma, só é permitido despachada, devidamente embainhada ou embalada de forma segura para não ferir quem manipula a mala. E não foi a primeira vez. Em dezembro de 2021, outra espada já havia sido interceptada em LaGuardia. Réplica ou não, para a segurança do aeroporto, espadas são tratadas como armas perigosas. Número 8. Arma escondida no JFK. Poucos dias antes do Natal, em 22 de dezembro de 2022, alarmes dispararam na triagem de bagagens despachadas no Terminal 8 do aeroporto JFK em Nova York. Dentro da mala, aparentemente normal, havia 2 potes de pasta de amendoim da marca Jif, parecendo lacrados de fábrica. Mas ao abrir, os agentes descobriram um plano inusitado. As embalagens escondiam as peças de uma pistola semiautomática calibre 22, embrulhadas em plástico. Até um carregador municiado estava cravado bem no meio do creme. As fotos da arma suja de pasta viralizaram rapidamente. A polícia localizou o passageiro, um homem de Rhode Island, e o prendeu no terminal. A TSA ainda incluiu o caso em sua lista anual das descobertas mais estranhas, brincando que a tentativa não foi nada suave e cremosa. Número 7. Faca no pão. Na véspera do Dia de Ação de Graças, em 22 de novembro de 2023, agentes no aeroporto de Seattle-Tacoma detectaram uma forma estranha dentro de uma mala. Ao abrirem, encontraram um pão de forma industrializado, mas, no meio dele, atravessada de ponta a ponta, estava uma faca dobrável. A equipe de comunicação da TSA publicou a foto no mesmo dia, gerando inúmeras piadas de pão com lâmina. Segundo a porta-voz Lori Dankers, o flagrante foi fácil. Alimentos aparecem claros na tela do raio-x, enquanto metais se destacam em contraste escuro. O passageiro não foi identificado publicamente. Ele teve a faca confiscada, foi autuado com uma multa administrativa e depois disso seguiu viagem sem a arma improvisada. Número 6. Lançador de foguetes. Em 16 de janeiro de 2023, agentes de triagem no Aeroporto Internacional de San Antonio abriram uma maleta rígida e levaram um susto. Dentro dela estava um lançador antitanque sueco Carl Gustaf, calibre 84 mm. O mesmo que o exército dos Estados Unidos chama de M3. Num primeiro momento, acreditou-se que o passageiro não havia declarado o equipamento. No dia seguinte, a informação foi corrigida. Ele havia sim informado a companhia aérea, mas a TSA não tinha sido notificada. Como o item apareceu nos monitores, o processo de inspeção travou imediatamente. O viajante explicou que o tubo era apenas um exemplar desativado, com documentos em ordem, e seria levado para a feira de armas SHOT Show, em Las Vegas. Especialistas confirmaram que ele não tinha capacidade de disparo. Mesmo assim, as regras são rígidas. O lançador ficou retido em San Antonio e não embarcou. O motivo da cautela é claro. O Carl Gustaf é uma arma real, usada no mundo todo em operações militares para destruir veículos blindados e fortificações. Mesmo uma peça inerte causa preocupação se a cadeia de autorização falha. Número 5. Temperos explosivos. No fim de outubro de 2023, agentes no Aeroporto Internacional Louis Armstrong, em Nova Orleans, estranharam uma mala durante o raio-x. Dentro havia um pote de 3 libras da famosa mistura Zatarain's Crab Boil, muito popular na culinária local. À primeira vista, parecia lacrado de fábrica, mas uma análise mais atenta mostrou que o selo tinha sido retirado e colado novamente. Dentro,
havia um saco plástico reforçado com fita azul contendo quase meio quilo de metanfetamina cristalizada. A droga foi fotografada e entregue às autoridades federais. O dono da mala foi localizado e preso no aeroporto. O caso chamou atenção nacional porque o produto é um ícone em Louisiana, e ver o tempero convertido em esconderijo de drogas foi visto como absurdo. Na retrospectiva anual da TSA, em janeiro de 2024, esse flagrante entrou na lista oficial dos melhores achados do ano anterior. Número 4. Cobra na bagagem. Pouco antes do Natal de 2022, agentes no Aeroporto Internacional de Tampa, Flórida, se depararam com uma imagem curiosa no raio-x. Era o desenho perfeito de uma serpente enrolada. Dentro da mala de mão havia uma jiboia viva de aproximadamente 1,20 m de comprimento. A dona alegou que o animal, chamado Bartholomew, era seu pet de apoio emocional. A TSA fotografou a imagem em laranja no monitor e divulgou online, tornando Bartholomew uma celebridade temporária. No entanto, quando a companhia aérea foi informada, recusou categoricamente o embarque da cobra. A passageira não foi presa, mas também não voou com seu réptil naquele dia. Número 3. Cachorro na mochila. Em 6 de dezembro de 2022, no aeroporto regional de Dane County, em Madison, Wisconsin, agentes viram no raio-x algo inconfundível: a forma de um cachorro pequeno encolhido dentro de uma mochila. O animal, um vira-lata mistura de Chihuahua e Dachshund, foi retirado imediatamente, vivo e saudável. A dona disse que não sabia que não podia passar o pet pelo scanner. Para a TSA, foi mais ignorância do que maldade. Ela recebeu instruções sobre o procedimento correto e pôde seguir viagem com o cão, que não sofreu nenhum ferimento. O caso se somou a outros naquele fim de ano, incluindo o famoso gato laranja flagrado dentro de uma mala em Nova York semanas antes. Número 2. Mala ninja. Em 7 de maio de 2016, no aeroporto LaGuardia, agentes abriram uma bagagem de mão que parecia suspeita no raio-x. Dentro havia um verdadeiro kit ninja, uma adaga, 3 facas de arremesso, uma estrela de arremesso tradicional e até uma versão dobrável. O passageiro, um homem de Connecticut, foi preso pela polícia da autoridade portuária logo no local. As fotos circularam como alerta. Quem tenta embarcar com armas brancas na bagagem de mão só encontra algemas do outro lado da esteira. Número 1. Faca no laptop. Em 11 de novembro de 2022, no Aeroporto Internacional de Richmond, Virgínia, o raio-x mostrou algo estranho dentro de um notebook. O contorno era idêntico a uma lâmina. A TSA retirou o computador, passou novamente pelo scanner e a imagem persistia. Com apoio da polícia do aeroporto, abriram o aparelho e encontraram uma faca de lâmina dupla escondida no interior. O passageiro, um homem de Williamsburg, primeiro fingiu não saber de nada, mas logo admitiu que a arma era sua. O caso entrou na lista das maiores apreensões da TSA em 2022, como um exemplo clássico de tentativa de disfarce. O homem perdeu o voo e saiu do aeroporto escoltado pela polícia. A regra é clara: facas são proibidas na bagagem de mão. Quem insiste em levar uma corre o risco de multa de até $15 mil e ainda de responder criminalmente. Já mostrei armas, dinheiro e drogas, mas há outra coisa muito importante que as pessoas tentam contrabandear: animais. À primeira vista, isso pode parecer estúpido e cruel, mas o comércio de animais exóticos é muito maior do que você imagina. Esses animais são vendidos a preços altíssimos e, por isso, as pessoas estão dispostas a ir aos extremos para trazê-los para dentro de um país, onde a venda pode ocorrer. Em 2019, a polícia nas Filipinas descobriu 1.529 tartarugas vivas envolvidas em fita adesiva, dentro de malas abandonadas no aeroporto. E, como já mencionado, essas não eram tartarugas comuns que você encontra na praia. Elas eram variedades raras e protegidas, incluindo tartarugas estreladas, tartarugas de pé vermelho, tartarugas sulcatas e tartarugas de orelha vermelha. Não se sabe por que as malas foram abandonadas, mas acredita-se que o responsável tenha se assustado, esquecido ou sentido que estava sendo observado. O que se sabe é que essas tartarugas eram muito valiosas, com um preço estimado de mais de $50 mil se tivessem sido vendidas aos compradores certos. Em 2019, a demanda por esses animais era muito alta, e o país já estava acostumado a lidar com contrabandistas de animais. A punição para esse tipo de crime era bem severa.
podendo resultar em uma multa pesada e até 2 anos de prisão. Claro, você pode pensar que são apenas tartarugas, mas muitas pessoas não só amam esses animais, como também estão dispostas a pagar muito dinheiro por uma espécie rara. Jamais subestime o poder da ganância no mundo. Agora, alguém não se meteu em problemas por tentar entrar com manteiga de amendoim em um país. Teria que ser uma manteiga de amendoim bem radical para ser considerada ilegal. O problema foi o que estava dentro de um pote de manteiga de amendoim que chamou a atenção de todos. No Aeroporto Internacional de Pittsburgh, um oficial da Administração de Segurança no Transporte estava fazendo seu trabalho e verificando as malas de rotina, quando um dos itens na bagagem disparou um alerta. A princípio, ele não conseguia identificar o que havia causado o alerta, pois não se tratava de armas, animais ou nem mesmo tijolos de cocaína. Mas ao chegar no pote de manteiga de amendoim, algo que claramente se destacaria em uma mala de mão, ele resolveu abrir e encontrou algo inesperado: maconha. Mais especificamente, o oficial encontrou 3 cartuchos de vaporizador de maconha, todos envoltos em sacos plásticos, escondidos dentro do pote. Há um pouco de ironia aqui porque, segundo a pessoa que tentou esconder o material, aquilo era para uso medicinal. Mas, mesmo sendo medicinal, esconder era uma péssima ideia. De acordo com a Administração de Segurança no Transporte, eles não buscam drogas deliberadamente, a menos que recebam uma denúncia. Contudo, uma vez que as drogas são encontradas, a polícia é imediatamente chamada. Então esse pequeno esquema rendeu ao indivíduo uma bela dor de cabeça. A pessoa aprendeu uma lição da pior maneira possível. Em 2019, no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, uma garotinha levou o susto de sua vida ao passar pela área de segurança da TSA e ver uma cobra de 38 centímetros surgindo do nada. Obviamente todo mundo ficou nervoso. Afinal, para todos os presentes, aquela poderia ser uma cobra venenosa. Felizmente esse não era o caso, e todos ficaram bem no final. Acredita-se que alguém tenha contrabandeado a cobra para o aeroporto e de alguma forma ela acabou escapando, perambulando pelo local até ser descoberta pela menina. Para começar, isso é assustador, e eles deram sorte por não ser uma cobra venenosa. Em segundo lugar, as cobras são um tipo de animal que as pessoas tentam contrabandear de um país para outro. Elas podem facilmente se esgueirar pela segurança, desde que não tenham nada metálico por perto. E a TSA já disse que a pessoa que perdeu a cobra não deveria esperar recebê-la de volta tão cedo. Provavelmente é o melhor a se fazer. Aqui vai mais uma história envolvendo animais, para você entender o quão grande é o comércio ilegal de bichos. Um japonês foi multado em $10.000 após as autoridades do aeroporto de Perth, na Austrália, descobrirem 13 lagartos de cauda grossa vivos, escondidos dentro de sacos de algodão na mala dele, em 2017. Os oficiais da Força de Fronteira da Austrália apreenderam os répteis após detectarem algo suspeito na bagagem com destino ao Japão durante uma inspeção de raio-x. Os lagartos estavam vivos, mas em condições precárias, amarrados em sacos de algodão, provavelmente para evitar danos durante a viagem. Oh, quanta consideração! E antes que você diga, bom, são apenas lagartos, lembre-se do que já mencionei sobre animais exóticos. O que pode parecer apenas lagartos para você pode valer uma fortuna para outra pessoa. No caso, esses lagartos valiam cerca de $10.000 cada um, e havia 13 deles. Infelizmente, embora os lagartos estivessem vivos quando foram descobertos, não estavam em boas condições de saúde. Esse é um dos grandes problemas do comércio ilegal de animais. Tentar transportar esses bichos através de fronteiras coloca suas vidas em risco. É uma bênção que esses lagartos tenham sido encontrados a tempo de serem cuidados, pois, do contrário, poderiam ter morrido antes mesmo de chegarem ao destino final. Essa história é tão bizarra que parece inventada, mas aconteceu de verdade. Em 2021, durante uma triagem no aeroporto de Bradley, a TSA encontrou um batom que, na verdade, era uma arma de choque, além de 3 balas calibre 380. Pode parecer engraçado, mas o caso levanta uma questão interessante. Por que alguém carregaria algo assim? Armas de choque podem ser levadas em voos, desde que estejam guardadas em uma caixa e em um estado que impeça o uso durante o voo, para garantir a segurança dos passageiros. Mas uma arma de choque disfarçada de batom? Isso é definitivamente incomum e levanta suspeitas sobre as intenções da pessoa.
Aqui vai mais uma história maluca da vida real. Em 2021, um homem foi preso em Nova York depois que as autoridades encontraram 35 pássaros vivos escondidos dentro de bobs de cabelo, amarrados em sua roupa. Isso mesmo, pássaros. Apesar de os bobs serem grandes o suficiente para abrigar os animais, é difícil acreditar que essa foi a solução escolhida. Os pássaros eram da espécie canário, e o homem recebeu uma proposta de $500 de adiantamento e mais $2.500 na entrega dos animais. Mas por que alguém pagaria tanto para contrabandear pássaros canouros? A resposta é simples. Esses pássaros são usados em concursos de canto, onde podem ganhar até $10.000 em prêmios. Para os interessados nesses concursos, esses animais valem uma fortuna. Agora, uma história que parece ter saído de um desenho animado. A TSA, ao inspecionar uma mala por raio-x, encontrou algo inusitado: um gato dentro da bagagem. Isso é preocupante por vários motivos, especialmente pela segurança do animal. Mas o que torna essa história mais interessante é a explicação dada pelo dono da mala. Ele afirmou não ter ideia de como o gato foi parar lá. Ao investigar, descobriram que o felino pertencia a outra pessoa, alguém que morava no mesmo prédio do passageiro. O gato, conhecido por se esconder em caixas e malas, aparentemente entrou na mala do vizinho sem que ninguém percebesse. Felizmente, o gato foi devolvido ao seu dono e ninguém foi acusado. Mas que situação! Se você achou que as histórias anteriores eram absurdas, espere até ouvir essa. Em 2017, um oficial da TSA no aeroporto de Logan, em Boston, encontrou uma lagosta viva dentro de uma bagagem despachada. Agora, o mais surpreendente não é o fato de encontrarem uma lagosta, mas sim que isso é permitido. Isso mesmo, você pode viajar com uma lagosta viva na sua bagagem de mão ou despachada, contanto que ela esteja bem armazenada. A lagosta em questão estava bem amarrada para que não beliscasse ninguém e foi mantida em um cooler para se manter saudável durante o voo. Aparentemente, viajar com lagostas vivas é mais comum do que você imagina, especialmente em aeroportos da Nova Inglaterra. E aí, qual dessas descobertas você achou mais inacreditável? De bebês escondidos em malas a armas disfarçadas em frangos ou computadores? Ficou claro que a segurança dos aeroportos já viu de tudo. Cada caso mostra não só a criatividade e a irresponsabilidade das pessoas, mas também como os agentes de inspeção precisam estar atentos a absolutamente qualquer detalhe. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!